Fala pessoal, Super Poker de volta aqui do BSOP Winter Millions. Estou com o Marcos Sketch, que está vivo aqui no dia 2 do Startup. Ele vai contar pra gente uma mão que ele jogou no finalzinho do dia 1. Marcos, como é que foi a mão? E aí, tudo bem? Final do dia 1, eu tinha aproximadamente, já estava com bastante fichas, aproximadamente 210 mil fichas no blind 2000. E fui me dado de mesa, uns adversários que eu não conhecia muito bem, mas no blind 2000, o jogador de UTG abre raise para 4 e o jogador de UTG mais 1 faz 16 mil. Ele tem aproximadamente 90 e poucas mil fichas. Eu tenho Ice Rei naipado, Ice Rei de pause em MP1. E eu não quero jogar essa mão pré-flop por stacks, como a gente fala, né? Principalmente com muita gente à frente para falar, e alguns deles com stack parecido com o meu, 100 e poucas mil fichas. O que, lembrando, o Startup é um torneio relativamente turbo, então esse stack é muito grande, assim. Nesse dia, por exemplo, Chip Leader, eu acho que eu passei Chip Leader com 300 mil fichas, mas o segundo tinha 220, sabe? Então, no antepenúltimo blind do dia, 200 mil fichas já é muita ficha. Eu decido dar só call nos 16 mil e o TG folda. Então a gente tem um pot com aproximadamente 40 mil fichas, onde no flop As, 2 e 9, 2 de espadas e uma de paus, As de espadas, 9 de espadas e 2 de paus. Eu tenho As e Rei de paus. O agressor pré-flop faz uma aposta de 20 mil. Um pot tem 40 mil, ele faz a C-bet de 20 e ele tem aproximadamente 80 mil total, né? Então ele beta 20 com 60 para trás. E essa é uma mão, até falei pro Alan aqui, que essa é uma mão que não tem nada de tecnicamente muito interessante. Eu tô colocando esses detalhes aqui mais para florear, porque ela é muito mais uma história interessante do que uma mão tecnicamente interessante. A princípio é uma mão super, da forma que eu joguei, eu acho que é uma das formas padrão de jogar. Muita gente vai pré-flop, muita gente, enfim, tem algumas maneiras de jogar, mas todas elas sem muito mistério técnico, né? E aí eu decidi chovar no flop, pela C-bet dele um pouco mais alta do que o normal. Eu acho que muitas vezes ele vai dar bet call com esse sizing. E eu prefiro chovar logo, o que faz eu extrair de um eventual As e Dama que possa ter tribetado pré-flop, mesmo nesse sizing estranho. Ou eventualmente uma outra mão qualquer incrédula, né, que tribetou light e não vai me dar muito crédito. E vai pagar ali, principalmente as mãos que tem o As, obviamente. E eu acho que se eu jogar de outra forma, eu não consigo extrair muita coisa a mais no turn. Eu dou espaço para ele escapar de algumas dessas mãos. E aí, para minha surpresa, aí é que está a coisa interessante da mão. O jogador começa a pensar, e ele me dá um conde e ele mostra Rei e Dama off. Se eu não me engano, ele não tinha nem backdoor de espadas. Talvez a Dama de espadas. Mas é que ali, para mim, eu bati o olho e ele estava tão drawing dead que eu enxerguei aquilo como um call morto já. E aí ele foi eliminado e tal, seguiu, e a gente passou muito tempo ali na mesa debatendo, né? O que será que passou pela cabeça do jogador, né? Porque para esse call de Rei Dama, ele acredita que talvez eu tenha um flush draw, alguma coisa do tipo. Mas é que essas mãos teriam que estar no meu range de call pré-flop. E você vê como eu joguei o As e Rei defensivo ali, né? Pré-flop. Então, que tipo de outra mão eu jogaria? Que tipo de flush draw, por exemplo, teria no meu range se o As é o As de espadas, enfim, talvez o Rei Dama de espadas, mas aí ele tem Rei Dama, ele tá empatando com essa mão e eu estaria free rolando, enfim. Foi um call inacreditável, como de um tipo assim que eu não vejo há muitos anos, cara. E a curiosidade que eu queria comentar para complementar é que normalmente quando você vê alguém passar com muita ficha no final de um dia 1, assim, é porque aconteceu algum tipo de coisa dessas, assim, sabe? E eu sempre falo pro pessoal do time, às vezes o cara passa ali com 50 mil no blind. Eu acho que o blind iniciou 3 mil, aliás. Esse era o penúltimo blind. Então a gente começou hoje com 3 mil e muito jogador fala, pô, passei curto com 75. Porque ele olha os outros stacks e ele vê que tem gente que passou com 200, com 300. Então fica aquela coisa de, putz, eu poderia ter passado com mais. Mas vamos esquecer essa comparação relativa, né? E pensar só no nosso, porque quase sempre quem passou com muita ficha ou fez uma loucura, ou alguém fez uma loucura de forma que as fichas fizeram cair no colo, como foi o meu caso, para minha felicidade. Isso não acontecia há muito tempo. E estamos aí, restam 100 e poucos. Vamos ver se a gente consegue chegar um pouquinho longe nessa etapa.
Mas a sua imagem na mesa tava sólida? Como é que foi pra... Super de boa. A minha imagem é um pouco confusa, assim, porque em alguns momentos eu sou muito maluco e em outros momentos eu sou completamente, fico mexendo no celular, sou bem tight. Então, talvez ele me enxergasse como um cara muito maluco, mas nada que eu tenha feito na mesa teria passado essa informação para ele, de maneira alguma. É isso aí, galera. Mais tarde voltamos com mais informações aqui do BSOP Intermídios.